Então, meu nome é Danilo, eu sou profissional de RH, Recursos Humanos. Eu trabalho para a Abrai também, né, na Abrai, como assistente administrativo e tal. E moro em Minas, né, sou mineiro, cidade pequena também. E é isso, também tenho 23 anos, né, vou fazer 24 em agosto. E é isso, gosto muito de esportes, né, fui atleta já, né, e, e é isso. Eu sou um homem negro, a minha identidade de gênero é cisgênera, a minha orientação é heterossexual, eu sou uma pessoa intersexo 47XXY, que também é patologizada como síndrome de Klinefelter 47XXY. Sou associado na ANAM, que é a Associação Nacional da Advocacia Negra, e também faço um trabalho voluntário como diretor jurídico dentro da área de biodireito, direito de saúde e direitos humanos dentro da ABRAE, que é a Associação Brasileira de Pessoas Intersexo. Faço diversas atividades sociais, não vou descrever um currículo aqui, porque senão vai ficar aquela questão tipo entrevistador e vai ficar chato. No caso, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Eu acho que... se eu tiver um pouquinho lento, peço já desculpas antecipadamente, porque como eu me identifico como uma pessoa cisgênera em questão masculina, eu faço reposição hormonal com testosterona masculina, porque o meu corpo ele produz em níveis hormonais, hormônios femininos, acima do esperado para uma mulher considerada comum, 46XX. E, no caso, os meus hormônios esperados para uma pessoa endossexo masculina, 46XY, estão um pouquinho abaixo. E aí isso causa um leve desequilíbrio que me deixa um pouquinho com raciocínio lento. Aí eu só peço a compreensão e paciência, tá bom? De qualquer forma, muito obrigado. Eu não vou falar da forma que o João falou, porque como ele falou, a questão do ser intersexo, se a gente for colocar, a gente acaba usando alguns termos patologizantes, e eu estou tentando, né, evitar determinados termos, por mais que eu esteja fazendo uma pós-graduação em Direito Homoafetivo e de Gênero, que eu tranquei ano passado, ano retrasado, ano passado eu destranquei, só que me faz mal, às vezes, algumas disciplinas, mas a gente tem que fazer pelo título, porque por mais que seja algo dentro da universidade, as pessoas não sabem como passar. Então, por exemplo, tem professor, estava tendo esse módulo, teve a parte de intersexo. A professora estava lá explicando a questão de... falando da questão de hermafroditismo verdadeiro, tipo, não existe isso, sabe? Alguns médicos falam, mas são termos patologizantes, e se eu sou contra esses termos, eu prefiro não utilizá-los. Então, eu boto intersexo e pronto, porque ninguém... Se eu quiser falar, eu posso falar qual é a minha variação, mas não tenho a necessidade, eu ainda não achei uma maneira de falar sem patologizar. Então, eu prefiro não falar, eu simplesmente coloco a questão intersexo. Mas essa seria realmente a minha patologização, né? Sou advogada, estou atualmente como presidente da Comissão de Direito LGBTQI+, da OAB Sergipe, né? Sergipe é o menor estado do Brasil, e sou a primeira pessoa intersexo a presidir uma comissão. Então, não é algo tão fácil. Vamos lá. Então, eu sou a Thaís, estou presidente da ABRAE, Associação Brasileira Intersexo, uma das fundadoras. Sou mãe de intersexo, sou doutora em educação, minha pesquisa de doutorado foi sobre educação de criança e adolescente intersexo, sou autora do livro Jacob, que fala um pouquinho é um livro autobiográfico, que fala um pouquinho da história de ser mãe de intersexo.
Só que eu já tinha toda uma atuação na área de gênero antes de entrar na pauta intersexo, né? Então, já tinha muitos anos, né? Já atuava com educação sexual e gênero. E aí, né, eu falo nada por acaso, né? Ter um filho intersexo justamente alguém que pesquisa gênero. Né? E é isso. Então, sou Dione Freitas, né? Tenho 31 anos. Agora estou morando no estado de São Paulo, no interior, né? De São Paulo, bem no interior mesmo, quase Minas Gerais aqui. Tá calor, tô me sentindo mal. Que mais? Eu faço vídeo no YouTube, o pessoal aí já sabe que eu faço uns vídeos no YouTube, né? Sou ativista aí da causa intersexo. Agora estou indo pro doutorado, né? Sou terapeuta ocupacional também. É isso. Ai, o restante eu falo outro dia, gente, que eu tô com preguiça. A maioria das vezes que eu participo de questões, assim, palestras e tudo, eu foco mais na questão do esporte, né? As coisas que eu passei nessas questões de conflitos, o pessoal não sabe lidar, até hoje o pessoal não sabe lidar, por questão disso eu parei, né, e eu também, assim, descobri, não foi tarde, foi até antes do que muitos que eu conheço, né, fui na pré-adolescência e tudo, até antes disso, né, a gente já tinha noção, só que descobri, tipo, ter certeza mesmo foi nessa época, porque eu sou filho de uma gravidez precoce, e minha mãe tinha 14 anos quando eu nasci. Então, assim, sempre o foco de tudo era nisso, né, nessa questão, que é uma questão também muito, muito forte, essa questão de gravidez na adolescência e tudo, é uma coisa que eu gosto de discutir bastante também, de dar essa visibilidade, porque não é uma coisa fácil, muita gente coloca isso como uma coisa natural, como uma coisa normal, sendo que não é, ainda mais quando a outra pessoa é bem mais velha, né, e acontece isso, é bem complicado, era bem complicado para mim lidar com isso também. Então, assim, isso meio que sempre foi o foco. O pessoal tentava não falar dessa questão de intersexo e tudo, o pessoal nem sabia lidar com isso, a mãe, por ser muito nova também, não sabia o que fazer, então desde sempre, desde novo, eu que lido com isso, né, vou em consulta sozinho, desde antes de ter 18 anos, então, assim, eu sempre puxei muita responsabilidade para mim, então, creio eu que, por questão disso, sempre foi muito natural, sempre conversei de uma forma muito natural, não tive essa questão muito de dificuldade de conflito de pessoas, assim, querendo bater de frente. Eu creio que por conta da minha personalidade, o pessoal sempre me julgou como pessoa de personalidade forte, sempre tive, assim, no grupinho de populares, de pessoas que o pessoal, assim, geralmente não questiona muito. Então, assim, eu creio que por conta disso, nunca teve esses debates, assim, a pessoa apontar, falar, mas eu creio que, assim, nas costas, sim, o pessoal questionava e tudo. E, assim, eu creio que por conhecer muitas pessoas e tudo, eu sempre consegui levar o tema e o pessoal sempre aceitou muito mais fácil do que, creio eu, que uma pessoa
E assim, que não seja desse meio de jogar, igual eu sempre fui do time da escola, então assim, o pessoal sempre achou mais tranquilo por ser, por ser eu que passei por isso. E, e assim, eu via que assim, quando eram pessoas de fora, o pessoal tinha a mente mais fechada. Então, quando assim, aconteceu comigo, né, que o pessoal ficou sabendo mesmo por causa da questão da transição, né? Eu passei por uma transição, eu jogava na ala feminina, no caso, e tudo, então, depois disso que o pessoal ficou sabendo da questão de intersexo. Até então, assim, no meu meio, na minha cidade, o pessoal não falava muito e ficaram sabendo por causa de mim, no caso. Então, assim, a gente já tinha visto em matérias de escola e tudo, porque na minha época de escola falava disso e tudo, e o pessoal não entendia muito. Então, depois que eu passei por isso, o pessoal começou a entender mais. Por mais que aqui seja mais complicado de falar, de conversar sobre isso, eu sempre vou em faculdades conversar, falar, tirar dúvidas, porque aqui, como é uma cidade pequena, às vezes até os professores têm muita dúvida sobre isso. Então, assim, às vezes não sabe o que falar, não sabe o que perguntar, não sabe o que falar para o aluno, ainda mais nessas matérias de psicologia, a pessoa não sabe como lidar muito bem. Então, assim, o que eu posso fazer para estar ajudando nesse meio aqui, né, eu tento fazer. E a gente segue aí, tentando ter mais visibilidade, tudo, né, que não é uma coisa fácil. Por mais que eu ache, assim, que eu passei por menos dificuldade, tem questão de relacionamento, nunca tive, assim, nada de problema em relação a isso, né? Nunca passei por nenhum problema. Eu creio até porque a minha geração, creio que lida de melhor do que as outras, né? Eu creio que antes as pessoas tinham mais dificuldades, questão de relacionamento. Hoje em dia já é uma coisa que eu creio que a minha geração se preocupa menos com isso, dessa questão de julgar o outro, etc. E é isso. Por mais que, assim, eu publiquei, no caso, a minha história de vida, né, em pesquisa científica pela faculdade, mas por mais que a gente tenha publicado essas coisas todas, sempre quando a gente volta no passado, há uma forma de sentir aqueles incômodos e aquelas dores novamente. Então, eu vou falar, né, mas vamos lá. Eu nunca soube que eu era intersexo, até porque quando eu fiz o teste do pezinho, lá consta que eu não tenho nenhuma alteração genética, nada do tipo. E aí eu fui tendo uma infância comum, como qualquer outra criança, nunca tive nenhum problema cognitivo, nada disso. Minhas notas, pelo contrário, na escola sempre foram excelentes, porque ainda tem aquele mito em cima da pessoa que é 47XXY, de que tem retardo, tanto que várias vezes quando eu sou atendido em diversos setores de especialistas da medicina, a primeira coisa que eles falam, olha que legal, ele não tem retardo. Mas, prosseguindo, eu nunca soube dessa minha condição, não sabia nem que eu era intersexo, nunca tinha ouvido falar nem intersexo, até porque eu sou um homem negro e morador de favela. Então, como morador de favela, a gente já tem outros problemas para a gente se preocupar. E que dirá, no caso, não menosprezando a causa, mas eu não teria tempo para pensar na causa. É isso que eu estou falando, porque a gente não tem nem o básico para poder pensar. Então, teve essa questão, meus pais foram excelentes em um determinado ponto da minha vida, porque, sim, ambos têm ensino superior completo, e eu acho que isso enriqueceu muito meu capital cultural. A partir para minha adolescência, quando eu cheguei nos meus 15 anos, eles sempre me incentivaram
a estar nos esportes e também estudando. Por quê? A gente que é jovem negro, né, morador de favela, se a gente não se ocupa, a gente acaba sendo atraído pelo ilícito e por aí mais. Então, quando você está dentro do ilícito, até por causa da educação dos meus pais, teve toda essa questão, esse incentivo. Então, desde os 12 anos, eu sempre tive dentro dos movimentos sociais. E quando chegou nos meus 15 anos de idade, eu era atleta federado de basquete. Só que eu comecei a reparar que meu potencial começou a diminuir. Eu não conseguia mais fazer cesta, acompanhar os outros rapazes da minha idade. Possivelmente, ali que começou a se manifestar os primeiros sinais da minha intersexualidade. Por quê? Hoje em dia, é conhecido como, um desses sintomas é conhecido como hipotonia, que é a perda do meu tônus muscular. O meu tônus muscular acaba sendo equivalente a de acordo lá com o pessoal que fez os estudos em cima do meu corpo, equivalente a uma endossexo feminina 46XX. Só fazer aqui uma observação, que eu falo endossexo e intersexo, né? E assim, só de forma didático-pedagógica, o endossexo, esse termo foi cunhado pelo nosso doutor em bioética, né, que é o Amiel Vieira, e o endossexo são todas as pessoas que são pertencentes ao sexo biológico masculino, 46XY, e feminino, 46XX, ou seja, são pessoas que possuem características sexuais que se encaixam nas típicas noções binárias de corpos masculinos e corpos femininos. E pessoas endossexas, né, podem ter qualquer orientação sexual e identidade de gênero. É só para fazer uma observação aqui. Continuando a minha história, e aí, como eu nunca tive problemas cognitivos, no caso eu sempre fui me dedicando dentro da escola, passei até para aquela seleção do pessoal que foi para o PJM, que é o Parlamento Juvenil do Mercosul, com melhores notas, porque eu era aluno de escola pública. Só que, quando chegou nos meus 18 anos, aí começou o meu inferno astral. Por quê? A minha intersexualidade, ela se manifestou realmente quando eu cheguei na minha fase adulta, por completo. Ali começou todo um processo que, assim, para mim, minha vida ficou um inferno, porque eu não me compreendia, as pessoas não me compreendiam e nem os médicos sabiam me ajudar. Então, a minha mãe foi uma pessoa, assim, extremamente importante. Cara, eu sou muito grato, eu amo demais essa mulher, porque, assim, ela me escutava, ela me ouvia, até porque, até por uns outros problemas, a gente acabou ficando uma família monoparental, ela, mãe negra, solo, cuidando de 2 filhos. Então, essa questão até do Augusto, eu também tive que assumir esse papel, amadurecer, ainda passando por esse processo todo da questão da minha intersexualidade, ainda tive que amadurecer rapidamente, dar um corte na minha infância para poder assumir um papel que não deveria ser meu, mas eu acabei assumindo, não me arrependo, porque hoje minha irmã está uma menina linda, uma bailarina maravilhosa, e ela até hoje é grata por eu ter sido o fechamento da minha mãe no momento que ela mais precisou. Então, quando chegou nesse período dos 18 anos, eu comecei a ter diversos problemas, tais como bloqueio do raciocínio, dor nos ossos, dificuldade de raciocinar, déficit de atenção sem hiperatividade, SHI, que é a síndrome do homem irritável, que é equivalente a TPM, só que com a diferença que eu não menstruo, e um bolo de coisas. Porque, como eu falei, a questão hormonal ela interfere muito. Aí, meus hormônios femininos altíssimos, incluindo até hormônio equivalente à menopausa. E os meus hormônios masculinos em níveis baixíssimos. Toda essa questão hormonal desregulava meu corpo. Eu estava com ancas largas, os meus ombros estavam estreitos, eu só não tive ginecomastia, que são os seios. Mas tudo isso me prejudicou de uma forma que eu perdi o ânimo, porque eu não tenho a questão do ânimo interno, a produção do que me estimula. Então, eu preciso de estímulos internos. Tanto que a questão do café são estimulantes.
A própria reposição hormonal é um estimulante externo. E aí, quando chegou nessa fase, eu comecei a falar para minha mãe. Falei, mãe, tem alguma coisa que eu não estou compreendendo. Porque quando a gente chega nos 18 anos, dizem que a gente se sente forte, alegre, vital. Hoje em dia eu já corrijo esse termo. Antigamente eu falava que eu me sentia como se fosse uma planta. Só que eu não utilizo mais esse termo porque acaba esbarrando, sem querer, no preconceito contra as pessoas assexuais. Então, eu me sentia neutralizado. Eu não tinha nem interesse de me arrumar, eu não tinha interesse de sair como jovens da idade dos 18 anos. E isso, principalmente dentro de uma favela, é muito complicado. Então, eu contava para minha mãe que quando cheguei aos 18, estava passando por esse processo e eu não sabia como lidar. Minha mãe, do mesmo jeito, não conhecia, tentou lidar dentro das possibilidades dela. Me levou para diversos médicos, diversos especialistas e, assim, para mim, o que mais doeu foi assim, todos eles me machucavam, todos eles me maltratavam, sem exceção. Porque a primeira coisa que eles faziam era me julgar. Tem a questão também até do racismo nisso aí. Que eles olhavam, eles nem examinavam, já me olhavam e falavam assim, ih, mano, um negão desse tamanho, pô, tá de frescura, tá de viadagem. Pô, um negão desse tamanho, porra, negão, para com essa... Desculpa o palavrão, gente, perdão. Aí ele falava assim, pô, negão, vamos parar com essa palhaçada. Você tem que caçar umas menininhas, ocupar a cabeça, ocupar a mente, por aí vai. E aí, mas assim, o que mais me... Isso que eles falavam na frente da minha mãe, falavam que eu estava inventando, que era maluquice, e por aí vai. E assim, o que mais me marcou foi esse urologista, e aí ele virou para mim e falou assim, negão, teu problema é esse aqui, ó. Ele prescreveu para mim Viagra. E eu não tomei, lógico, porque eu sabia que... Eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu não queria tomar Viagra porque eu sabia que também não era isso o meu problema. E aí eu acabei aceitando que eu não tinha mais problemas. Eu sentia os sintomas, eu sentia o desespero, eu sentia tudo isso, talvez eu pudesse até estar caminhando para uma depressão, eu sentia tudo isso. Mas, como eles diziam que eu era normal, que eu não tinha problema nenhum, eu acabei aceitando, né? Quem são os especialistas? Eles são os médicos. E aí eu acabei aceitando isso, mas como eu não tinha mais estímulo, na época eu tinha passado para o UFRJ, eu não fui. Não fui porque eu não tinha estímulo, justamente passei na época dos 17 para os 18, e aí quando chegou nos 18, eu não tinha mais os estímulos e não fui, não compareci. E aí a vaca passou. Os meus pais começaram a ficar desesperados, porque eles me prepararam por uma coisa que era aquele lance do... Não, a gente quer te preparar para o melhor. E aí quando você chega nos 18 anos, você estaciona, eu comecei a ter críticas da família, tipo, tá usando drogas, qual é o teu problema, o que está acontecendo? Meu próprio pai, ele achou que eu estava usando drogas, e eu falava que não estou usando drogas de maneira nenhuma, pô, isso não é meu problema. E aí eu fui trabalhar numa loja de refeição, de comida, de carteira assinada, para poder trabalhar. E eu mesmo, eu sentia que tinha algo muito ruim ali, porque eu ficava assim, Deus, como é que minha vida de tão progressiva ficou estacionada? Eu sentia que meu corpo era uma célula para o meu intelecto, e eu não conseguia mudar aquela situação. Chegou a convocação do Exército. Dentro desse período que eu estava trabalhando, as Forças Armadas me convocaram para ir para a Escola de Saúde do Exército, por causa que eu estava também terminando, na época, o curso técnico de enfermagem. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim, caraca, cara, vai ser a melhor coisa da minha vida, porque eu achava que eu era uma pessoa preguiçosa. Eu falei assim, cara, eles vão me transformar numa outra pessoa, sabe? Essa questão de ser preguiçoso, eu vou largar essa preguiça, eu vou aprender muita coisa lá dentro. Cara, foi, assim, outra coisa, assim, exaustivo, cansativo, porque, assim, se o meu corpo, ele não, lá dentro da caserna, tem a questão do culto ao corpo, né? Igual aquela questão do Capitão América, fazendo uma analogia. E se o meu corpo ele não está dentro desse padrão, desse típico corpo masculino, tanto que quando o médico foi analisar, né, fazer a entrevista, ele me pediu para arriar as calças. Eu não sei se aqui pode falar alguma coisa assim, pode, né? Eu acho que só tem pessoas adultas, né? Ele pediu para arriar as calças
E aí ele falou para mim assim, cara, você não tem testículo? Aí eu falei, eu tenho sim. Aí ele falou assim, pô, cara, eu não sei dizer o que está acontecendo aqui, mas seu testículo parece ser infantil, cara. Aí eu falei assim, cara, eu nunca... Todos os médicos sempre disseram que eu era normal, que eu era uma pessoa comum. Aí ele falou assim, pega da esquerda, peguei. Pega da direita, peguei. Aí ele falou assim, puxa os dois, puxei os dois. Aí ele falou assim, cara, vou fazer uma brincadeira contigo aqui, mas não fica chateado não, né? Pô, isso aqui é coisa de gente que é homem. Aí ele falou assim, pô, tu parece que é um Power Ranger, porque o seu saco escrotal é colado e bem infantil. Aí eu pensei assim, tá bom. Mas e aí, vou poder servir? Ele cara, você é um negão, altão, 1,86 m, não vejo nada demais. Tá dentro, vai servir. Aí, beleza. Só que, como a minha hipotonia estava ativa e eu não sabia, a minha musculatura era equivalente à musculatura de uma mulher. Então, tudo que eles botavam em cima de mim, os caras falavam, pô, cara, você é um negão preguiçoso, você é um negão que não consegue fazer barra, você é um negão que... Não que a mulher não consiga, mas a cobrança deveria ser dentro daquela questão da musculatura, até porque eu nunca... como eu não sabia da minha intersexualidade, eu não fazia reposição hormonal nesse período. Eu nem passava pela cabeça que eu tinha isso. E aí, pô, ficava muito triste, pô, era alvo de chacota dentro do quartel, os caras pegavam no meu pé, e só sacanagem, assim, pra frente. E aí eu consegui suportar aquilo tudo, né, aquelas humilhações, aquelas sacanagens, tudo mais, porque os próprios caras ficavam assim falando, a gente não sabe o que o Pires tem, mas o Pires tem, hoje tem um corpo mais performado para um lado masculino, mas como não fazia reposição, meu corpo ficava híbrido. E aí os caras ficavam, quando a gente tomava banho coletivo, os caras ficavam assim, meio que tarados, né? E eles falavam assim, cara, o Pires tem mais bunda do que a minha mulher, coisas assim que vai, enfim. E aí quando passou desse período, né, do serviço militar obrigatório, eu acabei ficando dentro do engajamento, justamente porque, por mais que eu não tinha aquela questão do físico, mas eu era um cara bem disciplinado. E aí eles levaram muita coisa em consideração, disciplinado, inteligente, por aí vai. E aí eu permaneci, porque eu comecei a falar assim, cara, eu quero descobrir, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero descobrir o que está acontecendo comigo. E aí minha mãe, né, que nunca desistiu de mim, ela encontrou uma amiga que ela não segue a resolução da medicina. O que acontece? Tem uma resolução aqui no Brasil, que é a 1664 de 2003, que ela diz que nós, pessoas intersexo, temos que ser patologizadas. E, no caso, ela tá em vigência ainda aqui no Brasil. E aí, no caso, a intersexualidade é considerada uma urgência biológica para essa resolução. E aí, o que acontece? Dentro dessa resolução, eles tratam a gente escondendo o nosso diagnóstico, porque a própria resolução no artigo 6º diz que a obrigação do médico é tratar a gente como ADS, que é, no caso, anomalia de diferenciação sexual. E até quando eles forem em palestras, cursos e não sei o quê, tem que tratar a gente como doente. Nunca como intersexo, está na própria resolução. E aí o que acontece? Quando eu encontro essa amiga que não segue a resolução, que tem realmente uma formação em direitos humanos dentro da área de saúde, ela falou assim, não, pode deixar, que eu vou até te contar. Aí contou para minha mãe, né, que ela tinha uma questão hormonal, mas ela não era intersexo, mas aí ela fez para ela e acabou descobrindo que o corpo dela produzia mais hormônio masculino do que feminino. E isso fazia com que ela ficasse estacionada. E depois que ela começou a se tratar, ela ficou uma outra pessoa, era uma mulher trabalhadora, estudiosa, e a minha mãe falou, cara, você pode fazer, por favor, no meu filho? Faz qualquer coisa, até para ebola, na época a ebola estava muito conhecido, né? Aí falou assim, faz, por favor. Aí fez, eu nunca saí nem do Brasil, né? Mas mesmo assim fez, e aí quando chegou nessa questão lá, aí bateu que os meus hormônios femininos estavam a um nível muito acima do esperado para um homem, e os hormônios masculinos estavam muito abaixo do esperado também para um homem. Correção, né? Hormônios femininos acima do esperado para uma mulher, e os hormônios masculinos abaixo do esperado para um homem.
E aí eu levei, né, esse resultado, eu perguntei para ela se ela sabia o que era, ela falou, não, mas aí já ultrapassa a minha especialidade. Eu levei para o quartel, como eu estava nesse período, eu era soldado e estava indo no curso de cabo. E aí, quando eu levei esse papel, eu fui levado para uma sala, né, e aí eu sofri um processo tipo de um breve interrogatório, porque eles queriam saber quem que autorizou a falar que eu tenho intersexualidade, quem era essa médica, porque ela escondeu o nome dela e não apareceu. E aí, como eu não sou obrigado, eu também não fui falando o nome dela, só... Ah, como é que você conseguiu? Não, foi no UPA de Manguinhos, realmente estava lá, UPA de Manguinhos. Mas quem é médica? Ah, não lembro. Comecei também a dar não vou prejudicar a carreira dela. E aí, de qualquer forma, essa médica do quartel, ela falou assim, vamos fazer então, para tirar todas as dúvidas, um cariótipo. Nunca tinha ouvido falar nisso. E aí fez um cariótipo e lá bateu dos 20 testes que eles fizeram, que eu era uma pessoa XXY, que eu era 47XXY, e eles não conseguiam decidir se geneticamente eu era um homem ou se geneticamente eu era uma mulher. E aí estava dentro da questão do intersexo. E isso também, né, acabou dando alguns problemas durante o período, né, que eu estava dentro do CFC, e eu fui interrogado, eles queriam meus registros, mas, assim, teve muitos profissionais, eu não vou citar nomes aqui para não prejudicá-los, muitos profissionais, entre aspas, na verdade 5, que me ajudaram durante esse período. Eles deram um jeito de sumir com a cópia que eles tinham e me deram os originais. E aí, quando eu estava no curso de cabo, eu tive que omitir tudo que eles me interrogavam. Ah, mas você tem uma doença? Eu, não tenho. Pô. Durante o período da faculdade, como eu tinha esses altos e baixos, né? E também estava no período do CFC, eu não pude fazer a reposição hormonal, porque seria o primeiro período, seria a minha primeira reposição hormonal que eu ia fazer. Mas eu não pude fazer, naquele momento, em 21 de março de 2014, eu não pude fazer porque isso chamaria atenção para cima de mim. Então, eu tinha o direito de ter saúde, mas, ao mesmo tempo, não podia usufruir do direito de ter saúde. Então, eu tive que treinar mais do que os outros, me esforçar mais do que os outros. O pessoal ia embora para casa, eu ficava treinando, chegava atrasado na faculdade, e daí eu comecei a fazer a questão eu consegui no final ser... Foi emocionante, que eu não sabia, na verdade, né? Eu consegui adaptar o meu corpo para ser o 0,1 de 100 pessoas que possivelmente, vamos dizer assim, são os endossexos, né? Eu consegui um feito, uma superação ali. E superar de 100 militares, eu consegui ser o 0,1 de turma no final. E, assim, eu fiquei chocado, porque eu não esperava. Mas, assim, e depois, em 2017, eu fiz a publicação da minha história de vida, né, na pesquisa científica, porque dentro da própria faculdade eu estava sofrendo intersexofobia, porque os próprios professores, alguns, né, eles achavam que eu fazia de sacanagem isso. O que é? Eu tirava boa nota, e aí quando chegava no período, porque assim, eu faço reposição hormonal de 3 em 3 meses, quando chega no período final, já para os 10 dias finais da reposição hormonal do terceiro mês, é o período que a SHI se manifesta, que é a síndrome do homem irritável, que aí eu sinto os sintomas parecidos com o da TPM, incluindo eu fico chorão, sinto vontade de comer doce, e dor de cabeça, enxaqueca, e outras coisas mais. E aí, teve uma professora, né, que eu fui contar para ela, porque chegou nesse período, coincidiu com o período de provas. E na primeira nota, na 1 eu tirei 10, e na 2 eu acabei tirando 0. Justamente porque eu não consegui me concentrar. Estava sentindo dor no corpo, estava sentindo a cabeça irritada, pegando fogo, e por aí vai. Calorão, suando. E aí eu fui e contei para ela, e ela foi, tipo, resolveu fazer piada com o que eu confidenciei para ela. E aí ela foi e falou, gente, eu queria contar para vocês aqui uma coisa. Tem um aluno aqui que ele tem questões aqui que parece coisa de homem, mulher, kkkk. Aí falando assim, eu que sou loura e ele que fica burro. Tipo, pô, eu fiquei tão mal com aquilo ali. E o pessoal depois foi atrás, né? Algumas pessoas já tinham contado a minha questão e foram atrás do reitor.
teve que se retratar, mas fez uma retratação porcaria, mas de qualquer forma eu me manifestei falando assim, sou eu que pedi a retratação, aí dali eu falei assim, não, cara, vou fazer uma pesquisa, vou publicar isso, porque não dá mais. E aí fiz em 2017, publiquei em 2017 a minha história de vida, e aí acabei criando um novo modelo de TCC, chamado TCC na forma de memorial acadêmico, que é um TCC social, que sai dessa regra da ABNT, para que pessoas como eu e outras 40 corporeidades intersexo, possam também contar a sua história em forma de trabalho acadêmico. E depois, né, acabei me formando em Direito e, no caso, tentei aproximar meu pai, né, de mim. Eu convidei para ir na minha formatura e aí diz ele que para mim que esqueceu, né, não foi. Mas, aí, de qualquer forma, foi legal, assim, que minha mãe, pelo menos, levou em consideração, ela foi, né, e depois eu fui, na verdade, contar para ele, né? Falei assim, pai, eu vou passar. Eu sei que o senhor não compreende muito a minha questão do intersexo, né? Mas eu vou me esforçar e vou passar na prova da OAB e vou trabalhar como advogado. E eu já queria, na verdade, ser bioadvogado, que é, como eu te falei no início, né? Minha especialização dentro da área do biodireito, biotecnologia e por aí vai. E, assim, para mim, cravou, assim, a fala dele, por mais que meus familiares digam assim, né? Não, ele fez isso para te estimular, sei lá, mas enfim. Ele falou para mim assim que eu deveria desistir, que uma pessoa como eu não seria capaz de conseguir trabalhar como advogado e mesmo se conseguisse, eu não iria sobreviver. Então, tipo, para mim foi muito doloroso, porque é pancada atrás de pancada, e assim, ainda mais quando a gente espera do nosso pai, sabe? E deveria ser o apoio, mas eu não desanimei, continuei nos estudos, consegui aprovação no 30º exame, foi de 2019, né, o ano que eu me formei, me graduei, e depois, logo em seguida, veio o resultado da aprovação. Ele diz para mim assim, né, eu acredito, né, que ainda mais depois que teve toda essa questão de superação e perseverança, ele fala, né, que você é o meu herói e tal, mas sabe, se eu pudesse ser o herói dele sem tantas dores, eu aceitaria, mas vou resumir aqui, eu espero que tenha sido muito útil. Mais uma coisa, né, sobre a questão do relacionamento, tive também meus problemas, até porque antes da reposição hormonal eu não ejaculava. Então, dentro da questão da favela, né, tive tanto relacionamentos fora da favela quanto dentro, mas todas elas me cobravam, achavam até que eu estava traindo elas, ou então, tipo, você não sente tesão em mim, por que você não ejacula? Mas é porque eu não conseguia mesmo. Tanto que quando eu fui tentar fazer um espermograma, né, eu não consegui, e só depois da reposição hormonal que aí teve realmente, eu consegui ter sêmen, entendeu? Eu acho que, por enquanto, só isso, e estou aqui para responder qualquer coisa a mais. Então, eu descobri um pouco mais tarde a questão de ser uma pessoa intersexo, eu descobri em 2017. Eu fazia tratamento hormonal, mas eu não, para mim é simplesmente como é que eu posso dizer? Era medicações que eu tomava, eu não tinha noção do que estava tomando. Muitas vezes isso acontece no Brasil ainda. Eu acho que é uma questão de medo de falar, eu não sei o que acontece muito com os médicos, mas é algo muito velado, né? A minha experiência é totalmente diferente, por exemplo, da experiência do Joel, né? Da experiência de pessoas que já sabiam que eram. Para mim foi um choque muito grande, né? Eu tive alguns problemas psicológicos, porque eu tive aquilo que a gente costuma brincar dizendo que é crise de identidade, até porque eu comecei quem eu sou, né? Meio que eu fiquei meio, eu não sei mais quem eu sou, porque eu achava que eu era uma pessoa.
e depois eu descobri que não foi exatamente assim. Eu não era aquela pessoa que eu imaginava. Então, para mim, foi um choque. E aí depois eu comecei a tentar estudar e realmente me descobrir de verdade, né? E aí nessa luta eu tive a brilhante, infeliz talvez, ideia, ou feliz, senão não estaria aqui, né? De começar a falar sobre o assunto aqui no estado, que era muito pouco falado. Era um assunto que eu nunca tinha, inclusive, escutado falar aqui no estado. E aí começaram determinadas gracinhas, estou botando entre aspas, porque não é gracinha, né? Intersexofobia é crime. Então, eu sofri alguns comentários maldosos, inclusive dentro de instituições jurídicas, né? Por exemplo, no Ministério Público, tinham pessoas que ficavam discutindo sobre a questão da minha genitália em sala de TJ, e aí depois eu fui descobrir numa reunião que uma colega minha falou, não, mas a minha estagiária me disse que você fez uma cirurgia para tirar a sua genitália, e aí começava um burburinho a respeito do meu corpo, né? O que era algo absurdo. E aí começava esse fuzuê, e aí depois quando as pessoas descobriam, era uma... Depois que eu comecei a falar, eu não consegui ter um relacionamento normal, digamos assim, porque sempre envolvia um pouco a questão. Algumas pessoas duvidavam, outras pessoas não queriam que eu falasse, e aí ficava aquela questão de tipo, tudo bem eu estar com você, mas você não precisa falar, porque se você falar, as pessoas vão mangar da minha cara. E aí tinham determinados comentários de tipo, eu sou heterossexual e eu tô com metade de um homem, eu não sou metade de um homem, né? Então, são determinadas coisas que a gente passa que não são muito legais, assim. Então, tipo, tô falando muito por cima, coisinhas pontuais que eu acho que, infelizmente, são coisas normais, que não deveriam ser, que pessoas intersexo passam. Tem uma definição, né, que já é estabelecida não só pela militância, como também por órgãos de assistência à saúde de pessoas intersexo, né, órgãos internacionais. A intersexualidade, né, o intersexo é toda condição onde há variabilidade do corpo, né, são variabilidades corporais, que daí acometem a questão cromossômica, ou seja, o cromossomo ele não é típico daquele sexo identificado, né, o sexo cromossômico não bate com o sexo fenotípico, né, ou por uma variação de gene mesmo, né? Porque a gente tem vários genes relacionados à determinação do sexo, né? Não existe só, não é só cromossomo XX e XY, tem uma variedade de genes que trabalham junto com esses cromossomos, né? Inclusive com cromossomos autossômicos. Também tem uma variabilidade de corpo mesmo físico, né? Anatômico, quando a genitália ela é atípica, né? E também das gônadas, né? Gônadas, o que que é isso? Gônada é testículo, ovário, ovoteste, né? Que as pessoas chamam de saco, sabe? Tipo, formalmente falando, né? Às vezes ali dentro daquele saco não tem um testículo, né? Tem uma ovotestes, né? Pode ter um ovário que desceu também. Então, essas variações, né? Inclusive as hormonais, que são os casos mais leves. Então, o intersexo é toda essa gama de diversidade biológica mesmo, né? Entre o macho e a fêmea típica. Aquele discurso de XX e XY, tá? Então, entre aquele discurso de XX e XY, existe uma gama de fatores envolvidos aí. Não tem Eu acho que a Dione estuda mais essa parte. É que não tem que depende de cada, eu vou falar de cada estado, né, de cada condição. Tem condição que descobre na infância, né, geralmente são a de genitália ambígua, que na infância, né, tem condição que não ISIS.
Minha gata dando uma cabeçada no celular. Ai, gente, cada coisa que acontece a hora da noite, que só por Deus. Que mais? Eu me perdi, gente. Então vamos lá. Tem condição que é por genitália ambígua, tem condição que você acaba descobrindo no início da adolescência, que não entra na puberdade, né? Você não tem produção de hormônio sexual. Agora não, Isis. E tem casos que você às vezes não vai morrer sem saber, né? Que se a pessoa tiver um estado intersexo, ela tiver uma produção mínima, né, de esteroides, né, de hormônios sexuais, ela não vai nem saber. A não ser que seja um caso que ela queira ter filho, daí ela vai descobrir a idade que ela for ter filho. Ou às vezes tem casos que até tem fertilidade, né? Por exemplo, esses tempos atrás eu estava escrevendo um roteiro de sensibilidade androgênica, né? Mas a parcial, se a pessoa ela não tem genitália ambígua e a identidade de gênero dela é de acordo com como ela foi criada, às vezes ela nem descobre, porque tem sensibilidade androgênica da forma mais leve, que a genitália ela é típica, né? E daí a pessoa acaba passando a vida sem saber. Porque tem caso que ela tem a genitália típica e é fértil, mas ele vai ter ginecomastia, né? Vai ter um corpo mais, num formato mais feminino, assim, vamos dizer, né? Com quadril largo, com mamas e tudo mais. E como tem um sobrepeso, geralmente, a pessoa vai relacionar isso ao sobrepeso, não a alguma questão de aromatização, né? De transformação de testosterona em estrogênio. Só alguns casos que a pessoa não tem nenhuma característica física dessa insensibilidade, porém ela é infértil. Daí vai acabar descobrindo no momento que foi infértil, né? Que vai ter filho. Mas assim, então por isso que é muito complexo, né? Cada caso é de uma maneira. E até dentro das próprias características singulares, assim, tem diversidade, né? Então é muito amplo. Só que não, a resposta realmente é não, porque tem essa variabilidade, né? Acho que é uma questão muito pessoal, né? Sim, depende muito acho que da profissão da pessoa, de onde ela mora também, porque isso depende também do meio dela, né? Como o que ela vai sofrer, etc. Assim, eu vou falar por mim. Para mim, o que é ser intersexo? É ser invisível. Essa sensação que eu tenho de ser invisível. Porque tudo que a gente vai pensar de política pública, de política de saúde, né, de política educacional, não se fala de intersexo, né? O máximo que tem se discutido na atualidade é um pouco de pessoas trans, que é algo que tem sido discutido há pouco tempo. A gente fala de intersexo. Então, para mim, ser intersexo na sociedade atual é ser invisível. É isso, sabe? Na minha percepção. Porque você tem que ficar tipo, toda hora, assim, quando você vai no serviço público, você vai uma instituição de saúde, vai pleitear uma política pública, tem que ficar batendo na tecla que existe corpos que são variantes, né? Esses corpos são corpos humanos, corpos que detêm de direitos humanos, pagam impostos, então logo precisam de políticas também que valorizem esses corpos, né? Uma coisa que eu estava no grupo lá de Itaí, que tem políticas públicas que muitas vezes pensam para pessoas trans e que também contemplam pessoas intersexo, mas isso não é falado, tipo, igual quando vai falar de corpos que não são binários, né? Eu não estou falando de não binário no sentido de identidade de gênero, né? Estou falando no sentido de corpo, né? Um corpo que você tem um corpo ali que ele é um corpo considerado feminino, né? Socialmente, só que ele tem presença de próstata, você entende? Ou tem XY, mas é um corpo feminino. Você tem um corpo ali que é dito masculino, é visto como masculino, porque o fenótipo é masculino, mas ele é XX e tem útero, ou é XY e tem útero, então você não pensa numa saúde dessa, né? Você não tem um sistema de saúde, uma educação que fala sobre isso. Então, para mim, é se sentir invisível, né? Para esconder que existem corpos que são diferentes. É isso. Só mais uma observação. Lembrando que essa invisibilidade também é proposital, porque se você verifica,
o próprio sistema ele é negacionista. E a estratégia negacionista é justamente o quê? Você negando, você não precisa trabalhar aquela política pública. Você não precisa pensar justamente que é necessário pensar nesses corpos. Então, quando a gente vê, a gente principalmente vê no legislativo diversos projetos de leis, por mais que sejam declarados inconstitucionais, que não passem, mas eles, a todo momento, um determinado grupo fica tentando ser aprovado um projeto de lei. Então, a ABRAE tem que ficar atenta, os advogados da ABRAE têm que ficar observando. A gente não consegue ter um sossego, essa é a verdade, porque até nessa questão, leis que, por exemplo, deveriam estar sendo focadas nessa questão da educação, a questão da pandemia, e não, a pessoa está preocupada em ficar nos anulando, nos invisibilizando propositalmente, nos matando e por aí mais. Do ser invisível. Quando o Joel falou que a gente é invisível para a questão do judiciário, eu penso que ele ia trazer uma coisa que ele acabou não falando. A lei de registro civil não autoriza o nosso registro. A lei de registro civil a gente já conseguiu de outras formas, com o registro civil das crianças intersexo, mas a lei de registro civil ela é taxativa. Você tem que colocar ali se vai ser o sexo feminino ou o sexo masculino. Existe a obrigatoriedade. Se eu não me engano, é o artigo 7º da lei do registro civil. É 6º ou 7º. Então, por mais que a gente consiga, através de outras maneiras, a lei é aquela, é taxativa. E a gente só vai conseguir mudar com a lei complementar, que é um pouquinho mais complicado de conseguir aprovação, né? A lei complementar ela é um pouquinho mais complicada de a gente conseguir aprovação, porque o quórum dela é um quórum maior, então, que é pela maioria absoluta. Então, é importante a gente falar que a gente é invisível até no papel. Não tem como a gente ter um registro real de quantas pessoas intersexo tem. Porque por mais que tem alguns registros que vão lá ignorado, algumas pessoas que conseguiram judicialmente, só que a maioria das pessoas estão pela lei de registro civil. A gente não quer mais conseguir um jeito para ser registrado. A gente quer um direito de existir, que nos é dado pela Constituição Federal, mas nos é tirado pela legislação atual. Né? Então, pode parecer besteira o que eu estou falando, mas não é. Porque na hora de fazer política pública, a gente precisa de dados. E a gente não consegue comprovar a existência desses dados. Porque quando a gente vai comprovar, os dados são muito menores do que o dado real. Só que o dado real a gente não tem como fazer a comprovação. A prática da digitação, da escrita, da leitura e da pesquisa para o intersexo é um ato biopolítico, porque enquanto autor de seus trabalhos, memoriando sua própria história, é autoridade no assunto da sua realidade para além da teoria, convivência, prática e experiência como outras formas válidas e legítimas de saber, cultura e produção de conhecimento. De acordo com Hooks, 1989, página 42, Citação de Citação e Quilomba, 2019, página 28 e 29, Bell Hooks usa estes dois conceitos de sujeito e objeto, argumentando que sujeitos são aqueles que têm o direito de definir suas próprias realidades, estabelecer suas próprias identidades, denomear suas histórias. Como objetos, no entanto, nossa realidade é definida por outros. Nossas identidades são criadas por outros e nossa história designada somente de maneiras que definem nossa relação com aqueles que são sujeitos. Essa passagem de objeto a sujeito
É o que marca a escrita como um ato político. Além disso, escrever é um ato de descolonização, no qual quem escreve se opõe a posições coloniais, tornando-se o escritora, escritor, validada, validado e legitimada, legitimado. E, ao reinventar-se a si mesma, a si mesmo, nomeia uma realidade que fora nomeada erroneamente, ou sequer fora nomeada. Em outras palavras, ainda há a necessidade de tornarmos-nos sujeitos.